Olá, meu nome é Saskia Lins, eu sou formada em Gestão Financeira, Gestão Econômica, Orçamentária e Contábeis. Sou pós-graduanda em Contabilidade Internacional e cursando MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Controladoria e Finanças. Estou como diretora do Marketing do Cefígio, que é o Centro de Estudos Fisco-Contábeis de Joinville. Atualmente é o maior grupo de estudos tributários de Santa Catarina. Sou consultora tributária e fiscal, atuo na área de regimes especiais, especificamente no Recofsped da Becomex, e hoje nós vamos falar sobre a ação 1 do BEPS, a economia digital, e a sua relação com a reforma tributária e o Digital Tax. Bom, mas o que é o BEPS, afinal de contas? De uma forma bem resumida, é uma sigla que vem de uma frase inglesa que significa Base of Erosion and Profit Shifting, que em português significa erosão da base tributária e desvio de lucros. E de onde veio? Bom, ele foi criado pela OCDE e o G20 com o objetivo de diminuir a desigualdade tributária. O que eu vou mostrar daqui para frente é um estudo da OCDE e os países do G20 acerca da ação número 1, que são os desafios da economia digital. Mas primeiro temos que entender antes a origem desse plano. Bom, lá em 2008, na crise financeira, alguns países se redesenharam economicamente e tributariamente, e a economia digital acabou ganhando destaque. E veja que nós estamos falando de 2008 e 2009, na maior crise financeira da história desde a Grande Depressão de 1929, assim ela foi considerada. E relembrando, então, a crise de 2008, a gente vai ter que voltar mais 10 anos. Lá por volta de 1998, antes dessa crise ser oficializada, em 2008, os bancos dos Estados Unidos, eles começaram a emprestar muito dinheiro a muita gente que não tinha como pagar. Mas quem estava desempregado e não tinha renda nem patrimônio, também conseguia ser aprovado pelo banco para receber um financiamento e poderia dar a própria casa como garantia para vários empréstimos. Esse tipo de crédito era conhecido como subprime, de segunda linha. O volume de financiamentos desse tipo era gigantesco. O problema é que os devedores não pagaram suas dívidas. E como essas dívidas estavam nas mãos de bancos e fundos de investimentos no mundo todo, houve um efeito dominó no mercado. Então, em 15 de setembro de 2008, foi o marco da crise, um dos bancos de investimentos mais tradicionais dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, e você vai lembrar disso, foi à falência e as bolsas do mundo todo despencaram. A data ficou conhecida como Segunda-feira Negra, para você ter uma ideia. Em seguida, outros bancos anunciaram perdas bilionárias. Foram meses de muita instabilidade no mercado e para tentar evitar quebradeiras em série, governos de vários países anunciaram planos de socorro à economia, injetando bilhões em bancos. E aí, lá em 2010, 2011, viu-se que algumas empresas globalizadas faturavam bilhões e a arrecadação tributária era próxima de zero, ou seja, nada proporcional. Então, alguns países começaram a protestar contra operações de outras empresas em determinados países, onde essa arrecadação era ínfima perto do faturamento. E aí, talvez você lembre que houveram investigações na Starbucks, Amazon e Google, que mostraram às multinacionais americanas que pagavam poucos impostos no Reino Unido, e era isso incompatível com a sua grandiosidade. Em 2012, investigações na Fiat e na Apple denunciaram um planejamento fiscal abusivo dos gigantes norte-americanos e eles estão sendo observados.
essa apresentação de lucro de milhões e pagamentos ínfimos de impostos, eles são oriundos de planejamento fiscal abusivo. A questão do planejamento tributário ofensivo, ele também é tratado em um dos planos do BEPS, mas nós não vamos tratar dele aqui. Em 2013, diante dos escândalos, houveram muitas reações populares e também reações políticas. E foi então quando a OCDE anuncia o projeto BEPS. Lá em 2014, é feita a apresentação do pacote BEPS a toda a comunidade mundial. E em 2015, foram publicadas as primeiras consultas públicas acerca do BEPS. Resumindo, essa primeira parte, conforme a linha do tempo apresentada, as ações do BEPS elas afetam principalmente as empresas que possuem investidas no exterior ou que são subsidiárias de empresas no exterior, uma vez que monitoram os planejamentos tributários visando a maior transparência das informações. Aqui eu vou mostrar o que é apresentado no institucional da OECD e que conta um pouco a trajetória do BEPS. A sonegação e a evasão fiscais têm sido uma grande história de sucesso do G20 após a crise econômica em 2008. Escândalos financeiros revelaram a sonegação no exterior e aconteceu que se permitia que os lucros fossem transferidos artificialmente, porém de forma legal, para jurisdições tributárias baixas ou inexistentes. Foi isso que levou à implementação dos padrões de transparência global de impostos e ao pacote BEPS da OECD e G20. Traduzindo um pouco esse institucional, a OECD e a G20 estão comprometidos em apoiar os países em desenvolvimento na implementação desse projeto por meio de assistência técnica. Então, desde 2009, os padrões de transparência tributários foram implementados globalmente através do Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informações para Fins Tributários, que inclui mais de 150 países membros e jurisdições trabalhando em pé de igualdade. Em 2008, existiam 40 acordos em vigor para a troca de informações tributárias. Hoje existem mais de 5.000. Em 2017 e 2018, 90 jurisdições começaram a trocar automaticamente informações com a administração tributária, recebendo dados sobre mais de 47 milhões de contas offshores com um valor de 4,9 trilhões de euros. E em antecipação a essa troca, mais de 500 mil de pessoas se adiantaram para divulgar os seus ativos ocultos e 95 bilhões de euros foram recuperados até agora. E esse é apenas o início. Estimativas iniciais também indicam que o sistema reduziu os depósitos bancários offshore de propriedade estrangeira de 20% a 25%. Em 2013, uma ação conjunta que desenvolveu esse pacote de 15 medidas para combater a elisão fiscal através do BEPS, e na época a OCDE estimou que os custos da elisão fiscal por empresas multinacionais na faixa de 100 a 240 bilhões de dólares. Hoje, através da estrutura inclusiva do G20 e da OCDE, em mais de 100 e até agora são 125 países e jurisdições que estão trabalhando juntos para monitorar a implementação das melhores medidas, já foram lidos até 2017 todas as declarações de país a país, permitindo que a administração tributária tenha uma visão real de onde as multinacionais mantêm os ativos intangíveis e paguem ou não os impostos. E uma convenção multilateral também está preparando o caminho para fechar brechas em milhares de tratados sobre esses estanques em todo o mundo. Até o final de 2020, existe uma previsão de solução para resolver os desafios tributários decorrentes da digitalização.
E aí, então, quais são as razões para se implementar essa reforma? Bom, nós temos diferentes regimes fiscais com diversas legislações. No centro do debate está se essas regras internacionais de imposto de renda desenvolvidas em um ambiente econômico estilo tijolo e argamassa há mais de um século permanecem adequadas para o objetivo dessa moderna economia global. Os elementos fundamentais do sistema tributário global que determinou onde os impostos devem ser pagos são as regras de nexo, com base na presença física, e qual parte dos lucros deve ser tributada, que são as regras de alocação de lucro, com base no princípio do comprimento do braço. É um propósito do bem. Nomeadamente, eles consagraram a segurança tributária e ajudaram a eliminar a dupla tributação, estimulando o comércio global. Hoje, no entanto, 3 fenômenos importantes são facilitados pela digitalização. A escala sem massa, dependência de ativos intangíveis e a centralidade de dados apresentam sérios desafios a esses elementos das bases do sistema tributário global. Por um lado, o surgimento de novos e muitas vezes intangíveis direcionadores de valor revolucionou setores inteiros, criando novos modelos de negócio, corroendo então continuamente a necessidade de proximidade física dos mercados-alvo. Isso é que desafia continuamente a eficácia das regras de alocação de lucros e nexo existentes para distribuir direitos tributários sobre a renda gerada por atividades transfronteiriças de uma maneira aceitável para que todos os países, pequenos e grandes, desenvolvidos ou em desenvolvimento, que é a chamada alocação do direito tributário, e exatamente essa é a questão. Por outro lado, as novas tecnologias, elas facilitaram a elisão fiscal através da transferência de lucros pelas empresas multinacionais para jurisdições fiscais ou inexistentes. Essa é a existência do projeto BEPS e continua sendo uma das principais prioridades do trabalho da estrutura inclusiva. Bem, mas quem é a OCDE para discutir isso? Bom, a OCDE é uma organização para cooperação e desenvolvimento econômico, OCDE. É uma organização internacional que tem sede em Paris, na França, e essa organização é atualmente formada por 36 países membros, 2 em adesão e mais 5 países parceiros. Bom, nele estão reunidas as maiores economias do mundo, bem como alguns países considerados como emergentes. A OCDE foi fundada no ano de 1961, sucedendo então a Organização para a Cooperação Econômica Europeia, que foi criada em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, essa organização foi a própria Organização Europeia de Cooperação Econômica, OECE, que foi criada em 1948, imediatamente pós-guerra, com o objetivo de aplicação do Plano Marshall, que era coordenar os governos europeus e facilitar a liberação comercial. O Plano Marshall, só fazendo um parênteses, ele foi conhecido oficialmente como um programa de recuperação europeia e foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados da Europa nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. Então, em 1956, a OSCE criou um comitê fiscal para tratar do tema da dupla tributação. Entretanto, foi a sucessora da OSCE que ocupou o papel principal no estabelecimento do regime tributário internacional. A OCDE é, portanto, uma organização internacional
formada por países desenvolvidos no centro capitalista e que defende uma visão centrada no interesse dos países centrais. A OCDE passou a atuar como o fórum para estabelecer o modelo a ser seguido em tratados para evitar a dupla tributação com o objetivo de aumentar o fluxo de comércio internacional. Hoje, o papel da OCDE é amplo na questão de implementar essas melhorias, visando a conformidade de ações em diferentes frentes. O Brasil não é um país membro, mas atua como parceiro ativo desde 1990. Quais são, então, as 15 ações do BEPS? Bom, começando com a ação número 1, é enfrentar os desafios fiscais da economia digital. Nesse caso, é identificar os principais desafios proporcionados pela economia digital na aplicação das regras vigentes para tributação direta e indireta e sugerir meios para contorná-los. A ação número 2 é neutralizar os efeitos dos instrumentos híbridos, que é desenvolver modelos de acordo para evitar a dupla tributação e recomendações relativas à elaboração de normas nacionais para neutralizar os efeitos dos instrumentos e entidades híbridas. Como exemplos, dupla não tributação, dupla dedução, diferimentos dos impostos a longo prazo. A ação 3 é apresentar recomendações sobre o desenho de normas de transparência fiscal internacional. A ação 4 é limitar a erosão da base envolvendo deduções de juros e outros pagamentos financeiros. A ação 5 luta contra as práticas fiscais prejudiciais mais eficazes, tendo em conta transparência e substância. A ação 6 é evitar a concessão de benefícios do tratado em circunstâncias inadequadas. Continuando, a ação 7 é impedir a evasão artificial do estabelecimento permanente, que é o status. As ações 8 a 10 alinhando preços de transferência. Ação 11, medição e monitoramento. Nesse caso, é estabelecer métodos de coleta e análise de dados sobre a erosão da base imponível e a transferência de lucros. Ação 12, obrigatórias normas de divulgação. Exigir que dos contribuintes a revelação dos seus mecanismos de planejamento tributário agressivos. A ação 13 é orientação sobre preços de transferência, é a declaração país a país inquirido, que diz respeito a reexaminar as regras. Ação 14, fazendo dispute resolution, que são mecanismos mais eficazes para tornar mais efetivos os mecanismos de resolução de conflitos. E, por fim, a ação 15, que é o desenvolvimento de um instrumento multilateral para modificar tratados fiscais bilaterais. Nesse caso, nós vamos focar na ação 1, que é enfrentar os desafios fiscais da economia digital. Agora que conhecemos as ações, vamos entender a economia digital e por que se discute o impacto. Bom, primeiro a gente precisa definir o que é economia digital. A economia digital ela se caracteriza por incorporar à internet as tecnologias e dispositivos digitais nos processos de produção, na comercialização e na distribuição de bens e serviços. E sendo assim, ela é composta por uma ampla gama de inputs digitais que relacionam habilidades digitais, hardware, software e equipamentos de comunicação, equipamentos digitais e também bens e serviços digitais intermediários usados na produção.
O que eu vou apresentar agora, nesse momento, é que existe uma estrutura para amparar negócios e serviços digitais. As definições da economia digital, elas geralmente tendem a estar intimamente ligadas a 3 componentes, que é o que eu vou mostrar na figura. Primeiro, nós temos o que podemos chamar de base, que é o setor digital. Esse setor digital é formado pelos segmentos das TICs, que são as empresas de telecomunicação e tecnologia da informação e comunicação, e abrange as inovações fundamentais em dispositivos chaves, semicondutores, processadores, criação e aprimoramento de tecnologias centrais, computadores, dispositivos de telecomunicação e expansão de infraestruturas habilitadoras, internet e redes de telecomunicação. Aí nós temos o segundo, que é o setor da economia digital. Nesse setor, inclui-se as plataformas digitais, aplicativos móveis e serviços de pagamento. E aqui eu quero dar um destaque para a economia de compartilhamento. Como exemplo, Uber, Airbnb, Netflix, iFood, ela já é apontada como o futuro do mundo dos negócios. E conforme a tecnologia avança, esse modelo vai se consolidando. E temos serviços digitais, que são criação de blogs, sites, apps, conteúdos, tudo que engloba marketing e tráfego. E por último, nós temos o setor da economia digitalizada, que são formadas por segmentos em que os bens e serviços estão cada vez mais utilizados nos modelos de negócios digitais, que são o e-commerce e nas novas organizações empresariais, as startups, por exemplo. Enfim, elas usam a digitalização como inovação aos modelos de negócio para otimizar a experiência com o cliente. Agora, conhecendo o tamanho desse mercado, você começa a entender por que o projeto BEPS tem como número 1 a ação sobre a economia digital. Então, agora vamos aos desafios tributários da economia digital. A ação número 1, que é a economia digital, teve uma conclusão primária do relatório em setembro de 2014, que a economia digital está tão disseminada que representa não uma parte específica da economia, mas a própria economia. E a OCDE afirmou que não é mais possível isolá-la para o propósito de criar novas regras e estanques. É preciso desenvolver um trabalho para além do BEPS, visando temas recorrentes e os que ainda não foram nem sequer identificados. Então, como primeiro problema, a gente tem a mínima tributação e a máxima dedução, a não tributação ou reduzida tributação por retenção na fonte, a não tributação ou reduzida tributação no estado de residência e a não tributação ao nível da casa-mãe. O relatório da Ação 1 de 2015 já identificou uma série de desafios tributários mais amplos levantados pela digitalização, identificados como nexo, dados e caracterização, e o que se relacionam à questão de como os direitos tributários sobre a renda gerada por atividades transfronteiriças na era digital, eles devem ser alocados entre os países. Embora algumas opções para abordar essas preocupações tenham sido discutidas, nenhum consenso emergiu e foi tomada uma decisão para continuar trabalhando nessa área. E esse trabalho contínuo levou à entrega de um relatório provisório em março de 2018, que analisou os impactos da digitalização dos modelos de negócio e a relevância disso para o sistema internacional de imposto de renda. Os membros da estrutura inclusiva não convergiram. No entanto,
Para as conclusões a serem tiradas dessa análise, eles se comprometeram a continuar trabalhando juntos para entregar um relatório agora, no final de 2020, com o objetivo de fornecer uma solução de longo prazo com base em consenso. Essas áreas que eu apresentei da preocupação do BEPS, a mínima tributação, a não tributação, reduzida tributação, estão nesse relatório e, como opção, o relatório propõe também algumas alterações à política fiscal da economia digital. A primeira delas seria a alteração de isenções de estabelecimento estável para eliminação das exceções ou para sujeitá-las a um conceito auxiliar ou preparatório. A segunda, ela reconhece a necessidade da criação de uma nova regra de alocação de lucros de negócio. A terceira é criar uma nova regra para estabelecimento estável virtual de website através do qual o negócio é conduzido. E, por último, criar retenções na fonte para transações digitais. Apresentados os desafios, vamos ver agora as propostas de soluções baseadas nos pilares do BEPS. Bom, o primeiro pilar é reatribuição dos direitos tributários. Aborda a questão da presença e atividades comerciais sem presença física. Determinará onde o imposto deve ser pago e em que base, e determinará qual parte dos lucros pode ou deve ser tributada nas jurisdições onde os clientes e os usuários estão localizados. Aqui eu quero levantar um problema que a OCDE tem enfrentado, que é chegar no consenso de estabelecimento permanente. De forma geral, o estabelecimento permanente é o local permanente onde as empresas possuem atividades comerciais e onde elas acontecem efetivamente. Caso uma empresa possua um estabelecimento permanente em um local onde não possui sede, ele pode ensejar a tributação nesse país. No Brasil, o conceito de EP, como eu vou chamar, não é definido concretamente. A economia digital possui como características a intangibilidade e a modalidade de operações e a colaboração entre consumidores e empresas. Nesse contexto, é bem difícil estabelecer o estabelecimento permanente de maneira definitiva, pois as empresas podem realizar vendas virtuais sem ter uma presença física no país do consumidor. Não se trata necessariamente de um problema de evasão fiscal, mas sim de alocação de tributos entre os países envolvidos na operação. Para solucionar essa problemática, alguns países sugerem tributar com base em uma presença digital relevante. É um conceito que implica em uma atuação virtual mais significativa no país e tem umas regrinhas que eu vou apresentar mais na frente. Outros estudam estabelecer uma força de atração que ligaria as atividades virtuais àquelas realizadas em um estabelecimento permanente. A OCDE iniciou o projeto BEPS para lidar com as mudanças trazidas pela tecnologia na tributação. E a ação 1 desse projeto é focada nesses desafios da economia digital. A União Europeia sugeriu a criação de um tributo sobre operações virtuais, mas tal projeto não foi posto em prática ainda. A insatisfação com a lentidão no desenvolvimento de soluções coordenadas vem levando alguns países a implementarem medidas individuais que terminam gerando um ambiente tributário internacional complexo. Alguns doutrinadores acreditam que a melhor solução talvez seja mesmo a modificação do nexo de tributação dos países produtores para os países consumidores,
para todas as áreas de economia, uma vez que não há como diferenciar a economia digital da economia tradicional na prática. Para chegar a um resultado satisfatório sobre o estabelecimento permanente na economia digital, é preciso uma cooperação internacional consciente e disposta a realizar grandes mudanças. A tecnologia modificou o direito tributário e alguns conceitos, como o estabelecimento permanente. Então, eles precisam ser revisitados para que se assegure um sistema tributário internacional justo e eficaz. Dito isso, vamos para o segundo pilar, que é mecanismo global de erosão antibase. Ajudará a interromper a transferência de lucros para jurisdição fiscal baixa ou inexistente, facilitada pelas novas tecnologias. Garantirá que um nível mínimo de imposto seja pago pelas empresas multinacionais e vai nivelar o campo de atuação entre as empresas tradicionais e digitais. Algumas questões remanescentes do BEPS e a tributação mínima, que é referente a esse segundo pilar. Esse segundo pilar, identificado no programa de trabalho, ele vai explorar uma espécie de design de um sistema para garantir que as empresas multinacionais na economia digital e além paguem um nível mínimo de imposto. Esse pilar forneceria aos países uma nova ferramenta para proteger sua base tributária de transferência de lucros para jurisdições de baixo ou nenhum imposto e destina-se a resolver os problemas remanescentes identificados pela iniciativa BEPS da OCDE e o G20. A abordagem deixaria as jurisdições livres para determinar suas próprias taxas de imposto corporativo, incluindo se elas têm um imposto de renda corporativo, mas permitiria que outras jurisdições tributassem receitas que estariam sujeitas a baixos níveis de tributação efetiva, garantindo que todas as empresas que operam internacionalmente paguem nível mínimo de imposto. O trabalho nessa abordagem, ela baseia-se na premissa de que, na ausência de uma ação multilateral, existe o risco de uma ação descoordenada e unilateral, tanto para atrair mais base tributária quanto para proteger a base tributável existente, com consequências adversas para todos os países. Portanto, a abordagem busca avançar em uma estrutura multilateral para alcançar um resultado equilibrado que limite o impacto distorcido dos impostos diretos nas decisões de investimento e localização de negócio e forneça um ponto de apoio para o primeiro pilar. Só uma informação a mais, tá? O calendário global de todo o projeto é extremamente ambicioso. O objetivo da OCDE é obter um acordo político sobre a arquitetura do sistema da reunião do quadro inclusivo de janeiro de 2020. O relatório final da OCDE sobre o projeto deverá ser apresentado até o final de 2020. Mas quais são os resultados até agora que o BEPS apresentou? Bom, considerando a importância do desafio e a compreensão de que o consenso global é o objetivo, fizemos um progresso gradual e substancial. Os principais marcos alcançados até agora nesse trabalho, eles incluem, começa em outubro de 2015, que definiu a ação 1 do BEPS, enfrentando os desafios tributários na economia digital. Em março de 2018, houve a entrega do relatório provisório. Em 2019, tivemos uma extensa agenda que comprova a movimentação em resolver o assunto. Então, lá em janeiro de 2019, houve a entrega de uma nota política. Em fevereiro e março de 2019, houve uma consulta pública.
Em maio de 2019, foi desenvolvido o programa de trabalho para colocar no papel essas soluções de consenso para os desafios tributários decorrentes da digitalização da economia. Em novembro de 2019, outra consulta pública foi uma proposta da Secretaria para uma abordagem unificada referente ao Pilar 1, e em dezembro de 2019, uma nova consulta pública referente ao Pilar 2. E agora, em janeiro de 2020, foi definido como abordar esses dois pilares, né? Com a declaração do quadro inclusivo da OCDE, o G20, sobre o BEPS, eles tiveram uma abordagem sobre esses dois pilares para enfrentar os desafios tributários decorrentes dessa digitalização da economia. E aqui nós vamos apresentar as oportunidades que o BEPS traz. Bom, na área de impostos sobre valor agregado e impostos sobre bens e serviços, que é o IVA, o relatório de ação 1 do BEPS identificou que a digitalização criava riscos para o BEPS e desafios mais amplos. Os riscos de BEPS eles surgem de empresas altamente digitalizadas, que estruturam seus negócios para pagar pouco ou nenhum IVA sobre serviços intangíveis entregues remotamente. Enquanto os desafios tributários mais amplos foram associados à cobrança de IVA sobre suprimentos transfronteiriços de bens e serviços e intangíveis de vendas online, vendas B2C, especialmente transfronteiriças. Nesse âmbito, então, quais são os desafios fiscais do BEPS? Aqui eu demonstro um quadro que consta os desafios para cobrar o IVA e o ICMS. Bom, as recomendações da ação 1 do BEPS, elas foram integradas nas diretrizes internacionais de IVA do relatório de 2016 e complementadas pelo relatório de 2017 sobre os mecanismos para a coleta efetiva do IVA e ICMS, onde o fornecedor não está localizado na jurisdição tributária, e o relatório de 2019 sobre o papel das plataformas digitais na cobrança de IVA e ICMS nas vendas online, que fornecem orientações sobre a implementação em jurisdições. A implementação das recomendações do IVA da ação 1 do BEPS é encorajadora, porque mais de 50 jurisdições já adotaram regras para a aplicação de IVA a fornecimentos de serviços e intangíveis B2C, que são as vendas de empresa para consumidor, de vendas online por fornecedores estrangeiros. Dessas 40, implementaram regimes simplificados de registro e cobrança para cobrança de IVA nas prestações de serviço e intangíveis B2C transfronteiriços. O relatório de implementação do BEPS confirma a avaliação de que a implementação melhorou bastante os níveis de conformidade e gerou receitas tributárias substanciais para as jurisdições de mercado e nivelou o campo de atuação entre fornecedores nacionais e vendedores estrangeiros. As jurisdições agora estão cada vez mais voltando sua atenção para a cobrança de IVA sobre as importações de bens de baixo valor que têm o potencial de gerar receitas significativas para as jurisdições e também, de maneira importante, abordar distorções competitivas. Bom, a título de informação, eu incluí um slide sobre o cenário do Brasil frente ao BEPS. O Brasil, como eu já falei, ele é um coordenador, um cooperador da OCDE desde 1990. O Brasil ele já aderiu cerca de 30% de instrumentos sugeridos pela OCDE,
mais precisamente 80 instrumentos, entre instrumentos jurídicos que são recomendações e decisões. Hoje a fotografia é a seguinte, como mostra o slide. As ações 5, 6, 13 e 14, elas estão ou ativada, ou em andamento, ou em revisão. Somente a 15 que não tem ação nenhuma. Porém, cabe dizer aqui que o Brasil é o único país do mundo que não distingue o lucro operacional ativo reinvestido em países transparentes e de relevância na cadeia produtiva do eventual lucro especulativo, passivo e improdutivo acumulado em países opacos e paraísos fiscais. Assim, continua sendo o único país que trata todos os lucros auferidos no exterior por suas empresas como se fossem os lucros desviados, que são objeto do projeto BEPS. Bom, sobre a reforma tributária no Brasil, tem esse quadro comparativo entre a PEC 45 e a PEC 110. Eu não vou discorrer sobre o que é cada uma delas, mas um dos pilares de sustentação das propostas discutidas, sobretudo da PEC 45, é a ideia de que tributar o consumo via alíquota única para todos os bens e serviços seria mais justo na linha da suposta prática internacional. E aqui cabe um ponto importante de atenção, tá? Dados da OCDE mostram que a maioria dos países tributa o consumo com 2 ou mais alíquotas, havendo ainda desoneração total para itens essenciais, como alimentos básicos, saúde e educação. Dos 169 países pesquisados, 150 encapam esse modelo, isso é, 91%, e dos 36 membros da OCDE, 34 também o fazem, o que equivale a 94% do mundo desenvolvido. Somente o Chile e o Japão têm alíquotas únicas. Bom, qual que é o problema federativo? Outro pilar dessas propostas discutidas é a fusão dos atuais ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS na forma de imposto único sobre bens e serviços. A hipótese não é tão absurda sobre a ótica econômica, mas ela esbarra numa proibição de emendas constitucionais que reduzem a autonomia dos entes federativos. Então, resumindo, ela concentra cerca de 41,5% das verbas tributárias da União, que é o IPI, PIS, COFINS, 88% das receitas dos estados, é o ICMS, e 43% da arrecadação municipal em um só tributo, que nos termos da PEC 45 vai ficar na mão da União. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, publicou em janeiro uma análise sobre a PEC 45 e a 110. E de acordo com esse estudo, a reforma tributária e federalismo fiscal, a unificação do IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS no futuro imposto sobre bens e serviços, que é o IBS, ele resultaria numa tributação aproximada de 26,9% e ficaria entre uma das mais altas do planeta. A alíquota do IBS deve chegar a níveis próximos de 27%, segundo estimativas do IPEA. E entre os países com as maiores alíquotas padrão de IVA do mundo, o Brasil ficaria entre as maiores, ao lado da Hungria, que já tributa em 27%, e acima ainda de países como a Noruega, Dinamarca e Suécia, com alíquotas de 25%. E aí é preciso entender qual é a estrutura de vendas do mercado. A gente precisa entender a grandiosidade dessa estrutura que chama atenção para as formas de comercialização e prestação de serviços.
Primeiro, nós temos as vendas online, que é o próprio e-commerce, né, que tem o papel de levar o negócio físico para uma plataforma de vendas online. Essa é a primeira necessidade de adaptação de empresários e lojistas nesse momento. E, de forma geral, o e-commerce é a versão digital do comércio tradicional, que pode ser utilizado como principal canal de vendas ou em parceria com a loja física, o chamado Omnichannel. Depois nós temos as vendas conhecidas como social selling ou as vendas por meio das redes sociais, que já representam 21% no total das transações da internet no Brasil, sendo que 8 em cada 10 visitas foram geradas especificamente pelo Instagram e Facebook. Depois nós temos o Marketplace, que são plataformas que funcionam como shoppings virtuais e reúnem ofertas de produtos e serviços de diversos vendedores, como exemplo, Elo7, Estante Virtual, Mercado Livre, Submarino. E depois nós temos o WhatsApp, que, de acordo com um levantamento do Sebrae realizado em 2019, o WhatsApp já é utilizado por 75% dos pequenos negócios brasileiros como forma de comunicação com os clientes. Além disso, ele também é utilizado para disponibilizar informações de produtos, serviços e atendimentos e vendas. Cabe dizer também que vimos aumentar o uso de periféricos digitais, como o Zoom, o Google Hangout, o Microsoft Teams e o Skype para atendimentos, conferências, reuniões e eventos. Fora que todos esses meios de comércio, eles passam por transações virtuais, com pagamentos instantâneos, através das e-wallets ou carteiras digitais. Então, temos empresas como PagSeguro, Samsung Pay, Google Pay, PayPal, Mercado Pago, Apple Pay e PicPay, que são as carteiras mais conhecidas do Brasil. Esse tipo de serviço permite transações financeiras 24 horas por dia, 7 dias por semana e substitui funções como EDOC e TED, por exemplo. O Banco Central do Brasil também vê vantagem nessa tecnologia, que lançou agora em 2020 o seu próprio sistema de carteira digital. E com esse aumento de negócios digitais, é bom lembrar que existe uma estrutura, e essa estrutura que a OCDE está de olho. Ela reflete o nosso atual sistema tributário, não só no Brasil, mas mundialmente, porque claramente ela não comporta o fluxo dessa nova economia digital. Agora, fazendo uma pinça nesse cenário mundial, vamos voltar à realidade brasileira. Vindo para um exemplo brasileiro, bem mais simples, diante desse cenário, nós vamos traçar um panorama tributário para discutir a economia digital e onde entram esses serviços digitais. E por que eu estou levantando esse item? Com a popularização dos smartphones e internet, mesmo não tendo qualidade de cobertura, os serviços via internet têm aumentado cada vez mais. E aqui abrimos então o nosso primeiro tópico para discutir. Os serviços digitais no Brasil e no mundo é uma realidade, e o nosso sistema tributário ainda não está preparado para o que podemos chamar de economia digital. Existe um estudo da Oxford Economics, que foi feito em 2017, apontava naquela ocasião que em 2016 a economia digital no mundo representava 15,5% do PIB global e podendo chegar a 24,3% em 2025. No Brasil, a participação da economia digital nesse ano de 2017 ficou em torno de 22%, com potencial crescimento para 2021. E aqui eu não estou relacionando toda a cadeia produtiva digital, que seriam aquelas empresas de TI,
hardware, software, bem como serviços de telecom e informação. A discussão sobre tudo que envolve trabalhar com internet é muito maior e explica a OCDE estar de olho nesse mercado. Aqui nós temos um caso bem famoso, que é o caso Netflix. Relembrando, na época, foram criados instrumentos normativos para viabilizar a cobrança dessa atividade por meio do ICMS e também do ISS. Ou seja, foi um serviço de streaming que gerou um conflito de competência entre estados e municípios, bem como abriu várias discussões sobre a legitimidade da discussão. O Estado, por entender que se tratava de um serviço de telecomunicação e, portanto, alcançada pelo ICMS, e os municípios entenderam que se trata de um serviço amparado pelo ISS. E aí, dentro do conceito tradicional para fins de incidência tributária, nós discutimos o fato gerador. E como exemplos mais comuns, como nós temos a circulação de mercadoria para o ICMS, o desembaraço aduaneiro para o IPI, ou a prestação de serviço para o ISS, foi discutida a questão do local fixo. E a convenção da OCDE não define local fixo de negócios. Esse é o ponto crucial na determinação das atividades de um não residente na jurisdição anfitriã. São suficientes para criar um estabelecimento permanente. Quase um século após a criação do conceito, a forma da criação e a movimentação da renda no mundo mudou drasticamente. Intangíveis, cada vez mais se vê serviços e intangíveis, isso é, a relação direta atribuída à localização física da atividade e à receita que ela produz diminuiu consideravelmente. Assim, as ações 1 e 7 do BEPS sobre economia digital e estabelecimento permanente, respectivamente, reconhecem limitações no sistema tributário atual face aos desafios digitais. Voltando ao nosso cenário brasileiro, nós temos 3 legislações importantes. A Lei Complementar 157/2016, ela introduz novos itens sujeitos à tributação de ISS, por exemplo, o streaming. Nós temos o convênio ICMS 181/2015, que já autorizava 19 estados a concederem reduções na base de cálculo para ICMS em transações envolvendo softwares. E temos o convênio ICMS 106 de 2017, que normatizou as regras gerais acerca da tributação dos produtos digitais, incluindo aqui o fato gerador do tributo. As principais regras trazidas são: o contribuinte do ICMS é a pessoa jurídica detentora de site ou plataforma eletrônica que realize a venda ou a disponibilização de bens e mercadorias digitais. O contribuinte deve recolher o ICMS ao estado no qual localiza-se o adquirente. A responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, nesse caso, poderá ser transferida à administradora do cartão de crédito, ao adquirente, dentre outros, e aí varia caso a caso. E as obrigações acessórias poderão surgir, tais como a necessidade de registro pelo vendedor em diferentes estados para onde suas vendas são realizadas, para fins de recolhimento do ICMS. E recentemente nós temos um novo cenário, que é o Digital Tax, que é equivalente ao CID digital.
Bom, o Cine Digital ele foi criado por uma proposta de lei número 2358 de agora, maio de 2020, e ele prevê que o imposto seja acionado mediante o recebimento de receita de publicidade para usuários brasileiros ou disponibilização de uma plataforma digital que permita aos usuários interagir com o objetivo da venda de bens ou serviços diretamente entre esses usuários, se um usuário for localizado no Brasil. O imposto digital do Brasil seria um imposto sobre a receita e não sobre a renda. Esse imposto também se aplicará à venda de anúncios direcionados a usuários localizados no Brasil, coletados de uma plataforma digital ou gerados por esses usuários. O Imposto Digital do Brasil se aplicaria também a entidades domiciliadas no Brasil ou no exterior que auferiram ou que são membros de um grupo multinacional que auferiram receita global no ano anterior superior a 3 bilhões de reais, mais ou menos 600 milhões de dólares. E para que esse imposto ele seja aplicado, o contribuinte também deve ter receita bruta no Brasil superior a 100 milhões de reais, aproximadamente 20 milhões de dólares. O imposto digital do Brasil será cobrado progressivamente com 1% sobre montantes de até 150 milhões, 3% em valores superiores a 150 milhões e inferiores a 300 milhões e 5% sobre o valor superior a 300 milhões de reais. A lei menciona ainda que as receitas de publicidade e dados obtidas em vários países devem ser distribuídas com base na proporção de usuários brasileiros. E de acordo com a lei proposta, o conteúdo digital é definido como qualquer dado fornecido digitalmente, como software, aplicativos, música, vídeo, textos, jogos, arquivos eletrônicos e tipos semelhantes de arquivos. Uma plataforma digital é um aplicativo eletrônico ou de internet que permite a transmissão eletrônica de dados digitais ou permite que os usuários interajam. Um usuário digital localizado no Brasil é definido como qualquer usuário que acessa a plataforma digital em um dispositivo físico localizado no Brasil. E o IP será usado para determinar essa localização. As autoridades fiscais brasileiras terão o poder de cobrar o imposto digital do Brasil e criar obrigações acessórias. As autoridades fiscais também devem observar os regulamentos brasileiros de atividades na internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em 2021. Os pagamentos de impostos devem ser feitos até o último dia útil de março do ano após o recebimento da receita. E por essa proposta, o produto da arrecadação será integralmente destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, instituído pela Lei 11.540/2007, e o FNDTC é destinado ao financiamento da inovação e do desenvolvimento científico e tecnológico no país. E como é esse cenário na América Latina? Bom, cabe lembrar o seguinte: a digitalização da economia na América Latina levou a necessidades de mudanças no modelo de negócio. No México, por exemplo, certas transações feitas através de uma plataforma digital começam a ser tributadas. Em 2020, os residentes no exterior que prestam serviços digitais a destinatários localizados no México terão que pagar um IVA mensal. E da mesma forma, o Chile está mudando sua legislação em 2020 em relação à tributação de serviços digitais específicos.
A definição de um estabelecimento permanente também está mudando na América Latina e as empresas precisam garantir que seus modelos de negócio estejam alinhados com a legislação tributária em mudança. Previsões para 2020, em muitos países da América Latina, a reforma tributária está no topo da agenda das empresas. E prevemos que essa tendência continuará em 2020. Além disso, em 2020, o Brasil também vai seguir com a reforma tributária no que tange às alterações em sua estrutura de impostos indiretos, em um esforço para torná-lo abrangente, semelhante ao IVA. Nisso está previsto também a redução da alíquota do imposto corporativo. O Chile busca implementar a reforma tributária com o objetivo de simplificar o cumprimento tributário e introduzir regras que favorecem os países com um tratado de dupla tributação. Aqui há uma crítica que deve ser refletida. Será que a OCDE está realmente ajudando no que tange a relação fisco e contribuinte? Uma vez que ela restringe a participação da comunidade jurídica internacional para a construção de propostas consistentes ou até mesmo para ofertar objeções às medidas sugeridas que não levassem em consideração direitos e garantias dos contribuintes. Essa é uma outra linha de pensamento que diz que sugere tais ações ocasionam o distanciamento do ideal de um estreitamento das relações entre fisco e contribuinte, da busca pela transparência fiscal e cooperação internacional, da segurança jurídica e da certeza do direito fundamental, para se atraírem investimentos externos e para promover o compliance voluntário das obrigações acessórias. E caminhando para a conclusão do tema, nós temos que com o BEPS 2.0 já aí na porta, parece que estamos mudando para um mundo onde os cálculos dos impostos são baseados na alocação de lucros. A OCDE está trabalhando na reforma de tributação de empresas multinacionais há quase um século, e essa é a maior reforma tributária. O que muda diante de todo esse cenário apresentado é que temos os seguintes aspectos. Os vínculos tecnológicos entre contribuintes e autoridades fiscais serão mais fortes do que nunca. Haverá uma enorme demanda por profissionais tributários que entendam os modelos de negócio e possam trabalhar com sistemas. O tamanho e o volume das auditorias em todos os impostos continuarão aumentando. A implementação da reforma tributária continuará na América Latina. E haverá uma alta demanda por profissionais de impostos indiretos, preços de transferência, assessoria aduaneira e impostos regionais na América Latina, em particular no México, Panamá, Argentina, Costa Rica e Brasil. A preparação para os dois primeiros pilares do BEPS será uma carga contínua de tempo e recursos nos departamentos tributários em 2020. As ações unilaterais dos governos para implementar o projeto BEPS da Ação 1 serão uma drenagem de recursos. E espera-se que as empresas em 2020 tenham consenso, aplicando sua influência para transformar isso em um plano viável. E o cenário é que em 2021, 2022 e 2023, sobre qualquer implementação de qualquer alteração seja necessária. Se, por exemplo, uma empresa multinacional realiza vendas em 180 países, mas possui apenas uma presença tributável em 40, como a empresa lidará com esse aumento resultante nos registros e conformidade dos impostos?
Os governos continuarão a buscar agressivamente a coleta de receita para equilibrar os orçamentos, que podem sofrer pressão devido à desaceleração econômica ou mesmo recessão causada por incertezas globais. Por exemplo, agora causado pela pandemia. Ações unilaterais dos governos para implementar o projeto BEPS e os impostos digitais aumentarão o risco de tarifas recíprocas. E para que essa mudança funcione, ainda há muitos obstáculos a serem superados. Deve haver entalhes quem será a autoridade central e o que fazer com empresas com margem abaixo de 20%. Como você obtém consenso de mais de 100 países, especialmente quando parece que agora estamos tentando começar com um resultado e depois tentando adaptá-lo a princípios que todos possam apoiar? Essas são algumas questões substanciais para os próximos passos para a conclusão de uma reforma tributária no Brasil que tenha o mínimo impacto possível e para que as outras reformas que acontecem concomitantemente conversem entre si. E agora, caminhando para o final da apresentação, eu quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui. O objetivo foi cumprido, onde eu mostrei para você os principais desafios do BEPS diante do cenário da economia digital. Quero sugerir também que acompanhem mais efetivamente o desenrolar da nossa reforma tributária e que façam sempre uma associação com o BEPS e as demais ações já pontuadas. Eu deixo aqui o meu contato e o meu convite para me seguir lá no Instagram, onde eu posto várias dicas fiscais. Um super abraço a todos!